Irmãos, estamos novamente aqui para meditar sobre a palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua família, e que a graça do Senhor Jesus esteja convosco, fortalecendo a todos os irmãos, a todas as famílias, a todos os amigos que têm ouvido a mensagem da palavra do Senhor, têm buscado o Senhor nas suas casas em adoração, em oração, lendo a palavra de Deus. Nosso desejo é que todos estejam bem e que o Senhor esteja nos guardando em tudo. Mas estamos aqui para estudar a palavra do Senhor hoje pela manhã e vamos continuar estudando no Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 18 de Lucas e estamos estudando sobre oração. No final do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo nos falou da sua segunda vinda. E agora o Senhor Jesus passa a tratar sobre oração. Por quê? Como vimos na última mensagem, é porque o Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos tendo uma vida de oração até a sua volta. Não quer dizer que vamos ficar orando as 24 horas do dia, não é isso. Mas significa que temos que ter um tempo considerável de investimento em oração na nossa vida. Então, no capítulo 18, o Senhor Jesus passa a tratar sobre oração. Do versículo 1 ao 8 de Lucas 18, nós observamos que devemos perseverar na oração. É o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. E o Senhor Jesus ali nos coloca uma parábola muito importante, muito conhecida, a parábola do juiz iníquo, que nós estudamos na última meditação. Hoje nós vamos continuar a tratar sobre oração, porque o Senhor Jesus Cristo ele deseja que nós estejamos orando, tendo uma vida de oração até a sua segunda vinda. É nisso que o crente deve focar, dentre os seus vários deveres cristãos, dentro da sua missão de servir ao Senhor, nosso Deus. Então hoje nós vamos observar outra parábola, também muito conhecida. É a parábola do fariseu e do publicano, quando eles vão orar ali no templo. E nós queremos destacar desta parábola a principal ideia que o Senhor Jesus quer nos passar através dessa história que ele nos conta. A ideia principal de Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o verso 14, que nós vamos ler, é que orar implica humilhar-se diante de Deus. Todos nós que estamos buscando a Deus em oração, devemos ter essa atitude de humildade, de humilhação diante do Senhor, porque o Senhor é soberano sobre tudo e estamos buscando a Deus para que Deus cuide de nós, para que Deus perdoe os nossos pecados, para que o Senhor resolva as nossas questões. Então, orar implica em humildade. E nós observamos desde a meditação passada que quando eu oro, eu tenho que perseverar, que foi do verso 1 ao verso 8 de Lucas 18, e agora do verso 9 ao verso 14, quando eu oro, eu devo me humilhar diante de Deus. Duas características importantíssimas no nosso ato de orar, que é a perseverança, e ao perseverar eu devo ser humilde, me humilhar diante do Senhor, da sua vontade e do seu querer. Vamos estudar então esse aspecto da humildade na oração, nesta parábola que Jesus coloca aqui, Lucas 18, verso 9, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus nos conta esta
parábola. Vamos meditar sobre a oração que tem por implicação humilhar-se diante de Deus. Queremos ver nesta parábola 3 ensinos do Senhor Jesus Cristo que fundamenta essa verdade sobre oração e humildade diante de Deus. O primeiro ensino nesta parábola é que nós pecamos até com a nossa oração. Isso é muito importante. Somos tão pecadores que até no ato de orar podemos estar pecando contra o Senhor. Veja quanta depravação existe em nossas vidas. Até no ato de orar podemos estar pecando contra o Senhor. Por isso temos que aprender na Sagrada Escritura como orar. Por isso também que é o Espírito Santo que traduz as nossas orações diante de Deus, que leva as nossas orações ao Senhor, e o Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Então tem toda uma participação da Trindade Divina para que as nossas orações cheguem ao Senhor. Por quê? Porque nós pecamos até mesmo com nossa oração. E essa história que o Senhor Jesus nos conta fala muito bem sobre isso. Jesus, ele estava ainda falando aos seus discípulos, e é muito provável que alguns fariseus estivessem ali perto também, ouvindo o que Jesus estava falando. Então, o Senhor Jesus continua a tratar sobre a oração, falou sobre a perseverança, como já falamos, na parábola do juiz iníquo, e agora Jesus passa a tratar sobre a oração no sentido da humildade, e fala a parábola do fariseu e do publicano. Logo no início, antes mesmo de começar a parábola, o Senhor Jesus deixa claro a quem ele está se dirigindo. Jesus está falando com os discípulos, Jesus está falando muito provavelmente com fariseus que estavam perto ali, ouvindo também, mas Jesus ele delimita o seu público falando da atitude do coração. Independente de serem discípulos ou de serem fariseus, nós devemos observar a atitude do coração de cada um que estava ali. E Jesus se dirigiu àqueles que possuíam aquela atitude do coração, aquela motivação do coração, uma motivação pecaminosa que chegava a prejudicar até o próprio ato de orar. Olha Lucas 18, verso 9 novamente. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns, dentre aquele público que estava ouvindo, alguns confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam aos outros. Então nós temos aqui características muito ruins dos pecadores, e que alguns pecadores cultivam essas características. Muitos crentes e outros não crentes cultivam essas características. Vamos destacá-las aqui. A primeira característica negativa a quem Jesus estava propondo esta parábola do fariseu e do publicano era o confiar em si mesmo. Quando Jesus diz que se dirigiu a alguns que confiavam em si mesmos, significa que eles não confiavam em Deus. E essa é uma característica de quem não conhece a Deus, e alguns crentes que também já conhecem ao Senhor por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, começam a não confiar no Senhor e passam a confiar em si mesmos. Isso se reflete em toda a vida da pessoa e inclusive no ato de orar. Quando ele confia em si mesmo, a sua oração não é um ato de humildade diante do Senhor, mas é um ato muitas vezes de exposição da sua justiça, exposição da sua retidão, para mostrar o quanto a pessoa é religiosa ou espiritual e assim por diante, porque ela confia em si mesma. Muitas vezes a oração, em algumas seitas do cristianismo, a oração se torna um mecanismo de você conquistar graça por mérito próprio. É um mecanismo meritocrático, em que quanto mais você ora, quanto mais você repete uma oração, mais você será abençoado. Alguns pensam dessa forma. Confiar em si mesmo é não confiar em Deus. É acreditar que você, com a sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria, tem condição de guiar a sua própria vida. E a oração deixa de ser um ato de subordinação a Deus, de busca a Deus, para ser outra coisa.
né? Um ato, como já falei, de exposição do seu eu, muitas vezes diante das pessoas, para que as pessoas percebam o quanto você é espiritual ou religioso. Então nós observamos isso no povo de Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento confiava em si mesmo, deixou de observar a palavra de Deus, de guardar a lei do Senhor e passou a confiar na sua própria sabedoria. Lá em 2 Reis 17:14, nós lemos assim: porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Aqui, né, o Senhor falando ali, na verdade, Davi falando aqui, conversando com o Senhor, e é dito que eles não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, ou seja, pessoas que não queriam ouvir o conselho de Deus, mas queriam seguir o seu próprio conselho. Ainda em Atos, capítulo 7, verso 51, aqui Estevão apresenta um pouco da história de Israel e fala de como Israel viveu na antiguidade. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Homem de dura cerviz, pescoço duro, não dobra o pescoço para se humilhar diante de Deus. Mais uma vez, eram incircuncisos de coração. Poderiam estar circuncidados na carne, mas o coração não foi circuncidado. A sua vida interior não estava purificada, transformada. Por quê? Homens de dura cerviz, obstinados, ou seja, homens que não se humilham diante de Deus, homens que confiam em si mesmos. Esse foi um grande pecado da nação de Israel, foi uma grande tragédia do povo de Deus na antiguidade e, mais uma vez, estava sendo já no período do Novo Testamento e talvez ainda seja hoje, quando deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em nós mesmos. Jesus está dirigindo esta parábola a homens, mulheres que confiam em si mesmos e não confiam no Senhor. Oração, ela é um ato de quem confia em Deus. Eu confio no Senhor, por isso vou orar, entregar minhas dificuldades, confessar meus pecados, adorar ao Senhor em oração. Infelizmente, muitos usam a oração para motivos errados, como ainda observaremos aqui. Mas também um outro pecado que Jesus menciona, daqueles a quem ele está se dirigindo, é considerar-se justo. Como implicação lógica dessa qualidade, né, do pecador, o pecador, ele que se considera justo. É aquele pecador que na oração passa a falar somente das suas qualidades, digamos assim, dos aspectos positivos da sua vida, que muitas vezes nem são positivos mesmo. Nós observaremos isso claramente na parábola. É quando alguém está tentando se justificar, é quando alguém está tentando mostrar que não é pecador ou que é menos pecador do que os outros pecadores. Significa considerar-se justo. Mas também uma outra característica do público a quem Jesus estava se dirigindo era desprezar os outros. Era a ideia de que eu confio em mim mesmo, eu me considero justo, logo eu não preciso dos outros. Veja como o Senhor Jesus deixa isso muito claro no verso 9. Confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então, alguns dos que estavam ouvindo Jesus ali encaixavam-se nesse perfil de pecado. Uma pessoa que confiava muito no seu ego, uma pessoa que se considerava justo, menos pecador, talvez até sem pecados diante dos outros, e alguém que desprezava as outras pessoas. Uma forma de desprezar os outros é não pregar o evangelho para os perdidos. E Jesus falou disso em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. No capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas sobre ir atrás do que está perdido, buscar a dracma perdida, a moeda perdida, no caso, buscar a ovelha perdida, buscar o filho perdido. Jesus falou essas 3 parábolas ensinando o povo
a estar indo atrás dos pecadores, pregar o evangelho para os pecadores perdidos. Olha Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja então que os fariseus, os escribas, que conheciam tanto a palavra do Senhor, não estavam empenhados em proclamar o evangelho para os perdidos. Eles estavam preocupados com suas próprias coisas, com seu status religioso, com seu enriquecimento, com a sua vida, e estavam esquecidos ali daqueles pecadores perdidos. Quando nós confiamos em nós mesmos, confiamos somente em nós, quando nós desprezamos os outros e nos consideramos justos e desprezamos os outros, nós estamos indo contra a vontade do Senhor. Nós estamos deixando de pregar o evangelho para aquelas pessoas. E essas três características que Jesus coloca aqui, elas afetam o nosso ato de orar. O que Jesus está colocando: olha, vocês têm que aprender a orar. Se vocês estiverem confiando em si mesmos, se vocês estiverem se considerando justos, se vocês estiverem desprezando os outros, certamente vocês não vão orar a Deus como convém. E na oração, isso vai se refletir. Isso é terrível para a nossa adoração ao Senhor. Esse é o público a quem Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano. Então temos que cuidar do nosso coração. Temos que ter a motivação correta ao orar ao Senhor. A parábola do fariseu e do publicano, então, trata de dois pecadores que vão orar ao Senhor. O fariseu é um pecador e o publicano é outro pecador. Ou seja, nenhum dos dois é bom. Todos os dois têm crimes contra Deus, pecados contra Deus que precisam ser confessados. Então, vale lembrar que essas duas pessoas são figuras emblemáticas, são figuras típicas daquela época, o fariseu e o publicano. Digo isso porque haviam vários tipos de fariseus, cada fariseu era diferente. Então poderia ter um fariseu que estava se arrependendo, como por exemplo no Evangelho de João nós temos Nicodemos ali indo procurar Jesus, dando sinais de arrependimento e de buscar o Senhor. E nós temos publicanos também como Zaqueu, que se arrependeu dos seus pecados, como o próprio Mateus, que era cobrador de impostos e se arrependeu dos seus pecados e foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos fariseus e fariseus, publicanos e publicanos. Mas aqui está sendo colocado o protótipo, o que era comumente visto de um fariseu e o que era comumente visto de um publicano. Observe então, na verdade, o do publicano aqui é mais estranho dentro dessa parábola. O do fariseu era mais comum e nós vamos observar aqui. Então, a parábola sobre esses dois tipos de homens que vão estar ali orando no templo, um fariseu e um publicano. Então é importante destacar como era cada um destes dois tipos de pessoas. O publicano, ele tinha contra ele o ser um cobrador de impostos. O publicano era um cobrador de impostos. Não era só na Judéia que haviam publicanos. Os publicanos existiam em todas as províncias do Império Romano. Quando o Império Romano dominou boa parte das nações ao redor do mar Mediterrâneo, cada nação possuía publicanos. E esses publicanos eram habitantes da própria nação, da própria província. E o que é que eles faziam? Eles cobravam impostos dos seus próprios compatriotas, irmãos de raça, que viviam ali entre uns com os outros, e eles cobravam impostos deles para dar aos romanos. Em outras palavras, o Império Romano terceirizava a cobrança de impostos, porque o Império Romano ele tinha interesse por impostos, pela obediência à lei romana, e ele queria soldados, legionários para os seus exércitos. O fato então é que os romanos não queriam ter muito problema com a cobrança de impostos. Então eles escolhiam alguns da própria nação e os remuneravam em alguma medida, e eles cobravam os impostos para os romanos. Só que como o ser humano é muito pecador, de modo geral, esses publicanos eram também corruptos, porque além de cobrar imposto do seu próprio compatriota, aquele publicano ele retirava um pouco
daquele imposto para ele. Como? Ele cobrava a mais do que o imposto devido pelo Império Romano. E esse a mais era algo que ele usava para se enriquecer. Então era um tipo de roubo. Ele, além de trair a sua nação, cobrando o imposto dos seus irmãos de raça, aquele publicano, ele também era corrupto, porque ele cobrava a mais do que o Império Romano exigia. E ele tinha uma autoridade para isso, ele tinha soldados para isso, e ele realmente arrancava o dinheiro do povo. Então o publicano, de modo geral, ele era odiado, muito odiado. Principalmente lá na Judéia, os publicanos eram extremamente odiados. E nós temos a outra figura no caso do fariseu. O fariseu era diferente do publicano. O fariseu não era odiado pelo povo. O fariseu era visto pelo povo como um homem santo, um homem de Deus, um homem que conhecia o Antigo Testamento, a lei de Moisés, era um homem que cumpria suas obrigações religiosas, era um homem que tinha sua esposa, tinha seus filhos, estava sempre no templo, fazia caridade e como diz a própria parábola, dava o dízimo. Era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que socialmente não tinha crimes, aparentemente uma boa pessoa, e variando obviamente de fariseu para fariseu, mas de modo geral, essa era a imagem que as pessoas tinham do fariseu. Então, para quem está analisando, sociologicamente essa cena, quem estava ali no templo vendo aquela cena, o fariseu era um santo de Deus, uma pessoa benquista, pelo povo judeu. Já o publicano era um traidor. O publicano, certamente, ele era excluído de muitas rodas ali, de conversas e da sociedade de Israel, porque se venderam para o Império Romano. Essa era a ideia que se tinha do publicano. Perceba, então, que Jesus ele conta esta parábola para esse tipo de pessoa, pessoas que confiam em si mesmas, pessoas que se justificam dos seus pecados, acham que não são tão pecadoras quanto alguns dizem que elas são, pessoas que desprezam os outros, não vão atrás dos perdidos, não pregam o evangelho para os perdidos, só se preocupam com a sua própria religiosidade, sua própria espiritualidade, seu próprio crescimento espiritual, só querem saber da sua vida espiritual e esquecem de pregar o evangelho para os perdidos. Jesus está contando para pessoas que têm a parábola, Jesus está contando a parábola para as pessoas que têm estas 3 características de pecado em sua vida. Lembre-se, Jesus estava falando para seus discípulos, Jesus estava falando para os que estavam ao redor ali, talvez, muito provavelmente, muitos fariseus estavam ali perto. Essa é a primeira lição, essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui desse texto com o Senhor Jesus Cristo, que nos fala sobre a oração e a humildade. A primeira verdade é que nós pecamos até com a nossa oração, até ao orar nós cometemos pecados. Isso deve nos alertar, irmãos, para sermos humildes diante do Senhor em nossas orações, para sabermos orar com humildade e para que a nossa oração reflita a vida de contrição que nós temos diante do Senhor. Mas a segunda verdade sobre esse texto muito famoso e conhecido sobre a parábola do publicano e do fariseu, é que um pecador que se justifica, ele é o que se exalta. Então, essa é uma verdade que está muito ligada à figura do fariseu. Um pecador que se justifica na sua oração é aquele que se exalta. Lembra que no final o Senhor Jesus falou que aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Então, numa oração é possível o crente se exaltar, se gloriar na sua própria oração. Uma oração pública ou uma oração até individual. E isso deve ser observado por nós para a nossa vida de santidade diante do Senhor. Vamos então entrar na parábola propriamente dita, observando o personagem do fariseu. Lucas capítulo 18, verso 11 e 12. Olha aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 18, verso 11 e 12. O fariseu, vamos ler novamente. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha, era muito comum um fariseu estar no templo orando. Era uma tarefa corriqueira, não era nenhuma novidade. Novidade era um publicano orando no templo. Isso era uma novidade. Mas o fariseu não era estranho, era comum. Eles gostavam de fazer isso, eles viviam no templo a orar. Na verdade, eles transmitiam essa aparência de piedade. Eles iam até a casa das viúvas para orar, só que, no entanto, eles não estavam realmente buscando um tempo de oração com aquelas mulheres, eles estavam buscando uma refeição gratuita. É o que Jesus nos fala aqui em Lucas capítulo 20, verso 47, sobre os fariseus. Olha o que diz lá em Lucas 20, 47. Os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Então eles não iam na casa das viúvas, aquelas realmente viúvas, pobres, sem esposo, sem filhos, sem ninguém. Eles não iam lá para orar por elas e confortá-las. Eles iam porque eles queriam uma refeição, queriam devorar a casa dessas viúvas, no sentido de receber até recursos. E aí justificavam isso a pretexto de que iam lá orar. Então veja como era a atitude dos fariseus. A oração era só um pretexto. A oração era só uma desculpa para estar ali ganhando alguma coisa. O fariseu pecava visivelmente quando ele orava. Ele gostava de mostrar-se para o povo judeu, ele gostava de expressar a sua piedade e a sua religiosidade. Jesus, ele critica, ele censura essa postura medíocre de espiritualidade, essa postura de se apresentar diante das pessoas através da oração. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, repreende os fariseus por quererem se apresentar publicamente como piedosos. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, já receberam a glória humana. Na verdade, a oração não é para nós recebermos a glória humana, obviamente. A oração é para termos um relacionamento com Deus, para darmos glória a Deus. E então Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Certamente o Senhor Jesus não está dizendo que é contra orações públicas. Jesus está dizendo que nós devemos orar em secreto, sim, quando nós quisermos nos deleitar com Deus e até confessar os nossos pecados mais terríveis para o Senhor, devemos ter essa oração em secreto. Mas em outras partes da Escritura, nós temos homens de Deus que oraram publicamente, o que não é errado. No entanto, devemos saber como fazer esta oração pública. Esta oração pública não deve ser para elevar o nosso ego. E lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nosso coração estiver cheio de pecado, a nossa oração acaba refletindo em algum momento, em alguma medida, o tamanho do pecado que está no nosso coração. Jesus, então, exorta os fariseus contra essa prática horrível de exposição de uma piedade, uma espiritualidade falsa através da oração, uma prática muito comum ali dos fariseus, e que na parábola, normalmente, na parábola ela é bem alicerçada, bem fortalecida na parábola que o Senhor Jesus nos conta. Mas o fariseu também pecava interiormente quando orava. Então o fariseu pecava exteriormente, buscando essa exposição para a sua própria glória, mas pecava interiormente também quando orava, através de uma motivação errada quando ele estava orando. Lá em Mateus capítulo 6, verso 1, o Senhor Jesus também nos ensina: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Não exerça a justiça diante... O que significa isso? Exercer a justiça diante dos homens. É você falar da sua obediência à palavra de Deus, falar do seu desejo de cumprir e de guardar a vontade do Senhor. Ou se falar, tem que ter muito cuidado quando for falar destas coisas,
para que você não se exalte e não mostre às pessoas que muito provavelmente pode estar no seu coração o desejo de receber a glória dos homens e não de dar glórias a Deus. Por isso devemos ter cuidado com estas questões para não perder o galardão diante de Deus, a recompensa que Deus vai nos dar, buscando recompensa humana. Muitas vezes, irmãos, nosso coração é tão pecador que muitas vezes nós, a pretexto de falarmos de questões espirituais, nós estamos buscando a aprovação das pessoas, estamos buscando a aprovação da igreja, dos irmãos. Na verdade, nós precisamos buscar a aprovação de Deus e não necessariamente das pessoas. É certo que com as nossas obras nós nos reconhecemos como crentes, nos reconhecemos como convertidos ao Senhor Jesus Cristo, mas não necessitamos fazer esta propaganda, esta exposição do que nós fazemos de correto. Isso deve ser para a glória de Deus. E o Senhor, nosso Deus, deve ser glorificado, porque até a nossa obediência à palavra de Deus, porque até o nosso procedimento diante da vontade do Senhor é graça de Deus. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos ilumina para podermos estar obedecendo a Ele mesmo. Isso não é uma força nossa, não é uma força humana, é sobrenatural, é divino. Desde o dia da nossa conversão, Deus colocou em nós esta fé, o Senhor nos deu do Espírito Santo, o Senhor nos dá da Bíblia Sagrada, o Senhor nos dá a capacidade e o recurso da oração para conversarmos com Ele. Deus nos dá irmãos amorosos para nos exortar, para nos ensinar. Irmãos, tudo isso é graça de Deus para conseguirmos obedecer à lei do Senhor. Não é mérito nosso, exclusivamente nosso. Então Jesus exorta o fariseu: não tenha uma motivação errada quando você for orar. O fariseu pecava ao orar externamente, se apresentando diante das pessoas como uma pessoa muito piedosa e quase que sem pecado, e pecava ao orar um pecado interior ao orar, quando ele não tinha a motivação de glorificar o nome do Senhor. Quando você for orar publicamente ou de modo privado, só você e Deus, avalie as motivações do seu coração, para que você não caia no mesmo pecado que estes homens, desses judeus caíram, que os fariseus caíram. Perceba que no versículo que nós acabamos de ler, o versículo Lucas capítulo 18, verso 11, o fariseu ele se colocou de pé, em evidência. E perceba que ele orava de si para si mesmo. O que significa orar de si para si mesmo? Significa que o fariseu não orava, porque a oração é uma conversa com o Senhor. Quando eu converso comigo mesmo, eu não estou orando. Orar de si para si mesmo significa conversar consigo mesmo, significa falar para si mesmo o quanto eu sou bom, o quanto eu sou justo, o quanto eu sou piedoso. Eu não estou conversando com Deus, eu estou me gloriando e fazendo isso para que as pessoas ao meu redor escutem, para que elas vejam o quanto eu sou bom. Isso não é oração, é tudo menos oração. Ele falava de si para si mesmo, a sua motivação estava errada. Ele não orava para a glória de Deus, ele orava para se expor diante das pessoas. Lembre-se, no final de Lucas 17, Jesus falou que em breve voltaria, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que até o período em que ele virá, na sua segunda vinda, nós hoje estejamos tendo uma vida de oração desta forma, da forma que ele nos ensina aqui, sem uma motivação errada, sem pensar em nós mesmos, sem nos justificarmos, sem colocar para as pessoas que nós somos muito bons, muito corretos, porque na verdade todos somos pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, sim, salvos pelo Senhor Jesus, sim, mas ainda muito pecadores e precisamos do Senhor. Ainda observando a oração do fariseu, olha as palavras desta oração. Certamente o Senhor Jesus aqui resume a oração do fariseu, porque ela devia ter sido muito longa, mas Jesus resume esta oração na essência do que nós devemos captar desta parábola.
E as palavras do fariseu foram: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Perceba que o interesse do fariseu era mostrar como ele era bom. De cara, ele diz: eu não sou como os demais homens. Ou seja, ele era um pecador diferente, era um pecador diferenciado, um pecador talvez com pouquíssimos pecados, ou talvez até nenhum pecado. Lembre-se que, nesse período, os rabinos desenvolveram um sistema de salvação a partir de obras. Ou seja, se você guardar a lei de Moisés, você será salvo. É salvação por obras. Então ele estava dizendo aqui que ele era um salvo, diferente dos outros pecadores. Por quê? Porque ele fazia boas obras, ele guardava a lei de Moisés. Ele acreditava que guardava tão bem a lei de Moisés que não era como os demais homens. E ele pensa que está falando com Deus, mas não está. E ele, no seu pensamento falando com Deus, ele dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Nós devemos ter muito cuidado. Nós somos como os demais homens, pecadores como todos os homens são pecadores. Lembre-se que aos olhos do Senhor, o pecado ele tem um peso de condenação igual. Ele tem consequências diferenciadas na nossa realidade humana. Mas se você mentir ou se você matar, você vai ser condenado pelos dois pecados ao inferno. A pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, se ela cometeu uma mentira, ela já foi condenada. Se ela matou uma pessoa, ela foi condenada. E todos vão para o inferno de fogo, sofrer eternamente. Perceba então que pecado é pecado. Pecado gera condenação. Então, todos somos pecadores. E a nossa diferença, a grande diferença de pecador para pecador, é que o Senhor Jesus morreu por alguns pecadores, aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é mérito humano, mérito nosso, mas é graça de Deus. Ou seja, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom que nós fomos salvos. Então, o fariseu ele está dizendo exatamente o contrário. O fariseu está dizendo que ele é bom, ele é diferente dos demais homens. E também o fariseu diz que ele é diferente dos demais homens, ele é menos pecador, quase não é pecador, porque ele cumpre a lei de Moisés. Ele diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Os homens são roubadores, então eu não roubo. E aqui ele está dizendo que cumpre o 8º mandamento lá da lei de Moisés. Também, dos 10 mandamentos, o 8º. Ele diz que não é injusto. Aqui ele está dizendo que ele é uma pessoa verdadeira, ou seja, que ele não mente. E aqui ele está cumprindo o 9º mandamento dos 10 mandamentos principais, iniciais da lei de Moisés. Ele é injusto, ou melhor, ele não é injusto, logo, ele é uma pessoa verdadeira, então ele não mente, né? Ele cumpre este mandamento, fala a verdade. E ele diz também que não é como os demais homens que são adúlteros. Ou seja, ele está dizendo que não adultera, guarda o 7º mandamento. Então ele está se baseando na lei de Moisés e ele está dizendo: eu cumpro a lei de Moisés. Aqui Jesus sintetizou, mas o entendimento que Jesus quer passar para nós, para os seus discípulos na época e para nós hoje, é que o fariseu entendia que ele cumpria toda a lei de Moisés. E diz mais: nem ainda como este publicano, nem ainda sou como este publicano. Ou seja, para o fariseu, o publicano era um traidor, era um corrupto, e era mesmo. Os publicanos tinham essa característica, e de modo geral eles eram traidores e corruptos. E então o fariseu se coloca como alguém superior ao publicano, uma pessoa melhor, menos pecadora do que aquele publicano. E ele continua no verso 12, mostrando como ele guarda a lei de Moisés: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, além de ele guardar os mandamentos principais da lei de Moisés, ele também guardava os rituais prescritos na lei de Moisés, o jejum, o dízimo e certamente muitos outros aqui. Então, aquele homem, ele se sentia menos pecador
porque ele acreditava que a sua prática religiosa lhe dava esse direito. E ele achava que era melhor do que um publicano. Às vezes nos iludimos, irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nos iludimos achando que somos melhores do que as outras pessoas. Não, nós somos tão pecadores quanto as outras pessoas. A diferença, novamente, é que Deus nos salvou em graça. E por causa disso, hoje, nós podemos escolher não pecar. E nem sempre escolhemos não pecar. Pecamos muitas vezes durante o dia, temos que ser honestos com relação a isso, e muitas vezes nem confessamos o nosso pecado diante do Senhor, ou seja, ainda somos pecadores sim, e temos que cuidar para vencer os nossos pecados, e não nos tornarmos pecadores piores ainda. Mas não podemos acreditar que nós somos melhores do que as outras pessoas, como o fariseu se achava melhor do que o publicano, porque ele guardava a lei de Moisés, ou pelo menos pensava que guardava a lei de Moisés. Grande era o erro dos fariseus, porque eles se justificavam dos seus próprios pecados, eles não confessavam os pecados ao Senhor, eles viviam baseados em algumas leis, requisitos da lei de Moisés. Mas o coração deles tinha a motivação errada. Esse era o grande pecado dos fariseus. Eles cumpriam a lei, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, jejuar, guardar o sábado, tudo isso eles faziam, mas não para a glória de Deus, e sim para a sua própria glória. Era humanismo. Eles exaltavam a sua própria pessoa, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está criticando aqui na oração destes homens. Outro personagem mais à frente, no Evangelho de Lucas, apresenta essas mesmas características dos fariseus. A característica aqui de querer se justificar a partir de suas próprias obras, a partir do ato religioso. E esse é o jovem rico. Lá em Lucas capítulo 18, verso 20, nós lemos assim: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Então Jesus perguntou a ele se ele guardava os mandamentos. A resposta ideal que esse jovem deveria dar é: olha, eu tento, mas peco muitas vezes e não consigo. Eu preciso de salvação. Essa deveria ser a resposta. Mas ele disse: tudo isso eu tenho observado, ou seja, eu guardo desde a minha juventude. Ou seja, eu, a partir das obras, tenho conquistado este mérito da salvação. Não vamos estudar essa parábola hoje, essa história que Jesus nos conta lá em Lucas capítulo 18, verso 20. Em breve chegaremos lá. Mas veja que ele também tem esse mesmo pensamento. Este jovem rico tem o mesmo pensamento dos fariseus, o que faz com que eles estejam longe do Senhor, porque eles não se humilham diante de Deus. Pelo contrário, eles se exaltam diante do Senhor. O fariseu achava que estava orando, mas não estava. Ele achava que ele era justo, mas ele não era. O fariseu achava que ele era salvo, mas ele estava condenado. Talvez na cabeça do fariseu ele estivesse agradando a Deus, quando na verdade estava vivendo uma religião falsa que não glorifica ao Senhor. Irmãos, nós precisamos nos avaliar. Um pecador que se justifica é aquele que se exalta diante dos outros pecadores. E esse pecador que se exalta, ele não é bem recebido diante do Senhor. Deus odeia o soberbo, despreza o que se exalta. No caso aqui, os fariseus. Veja que nos evangelhos Jesus censura muito os fariseus, é muito duro, rígido contra os fariseus, e recebe os pecadores perdidos, como as prostitutas, como os publicanos e tantos outros que estão arrependidos dos seus próprios pecados. Essa é a segunda verdade que nós observamos hoje dentro desse texto, desta parábola. Um pecador que se justifica é o que se exalta, e esse é reprovado por Deus. E a última verdade que trata da vida do publicano é que um pecador arrependido é o que se humilha.
Deus quer que nós sejamos pecadores arrependidos, pecadores que se humilham diante dele em oração e tendo essa postura, esse estilo de vida. Olha Lucas capítulo 18, verso 13. Fala do publicano. O publicano estava no templo, também de pé, orando. Olha o que diz Lucas capítulo 18, verso 13. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. De cara, é importante destacar que a oração do publicano é muito menor do que a oração do fariseu. Textualmente falando, é muito provável que o fariseu falou muito mais do que o que está registrado no texto bíblico, e é muito provável que o publicano falou muito mais do que o que está colocado aqui. No entanto, é uma parábola, está falando de aspectos gerais, de personagens prototípicos, emblemáticos. Então aqui a ideia do publicano é que ele orou pouco, mas orou da maneira correta, porque ele estava arrependido dos seus próprios pecados. Olha, o publicano, ele era um pecador. Aos olhos humanos, se nós estivéssemos observando aquela cena, o fariseu, nós diríamos, é um homem santo, é um homem de Deus. E o publicano, nós diríamos, eita, hipócrita, né? Chamaríamos o publicano de hipócrita. Como é que esse homem está aqui, orando a Deus, e depois vai cobrar impostos, né, da sua própria raça, do seu próprio povo, e ainda rouba, extorquindo alguns. É um corrupto. Talvez essa fosse a avaliação que muitos de nós faríamos deste homem, deste publicano. No entanto, Deus avalia de modo diferente. Deus observa a motivação, a intenção do coração. E a grande diferença aqui entre o fariseu e o publicano é que o publicano ele está arrependido. Ele não apresenta justificativas a Deus, ele não apresenta uma justiça a Deus como se ele fosse bom. Ele poderia até tentar, mas ele não o faz, ele reconhece o seu pecado. Observe que ele não se colocou em evidência, né? Mesmo estando de pé, ele não se coloca em evidência, ele estava longe, bem reservado, apresentando sua adoração a Deus em oração. Ele nem levantava os olhos ao céu, provavelmente estava orando de cabeça baixa, realmente contrito, arrependido dos seus pecados, humilhando-se diante do Senhor. O fariseu, de modo diferente, era muito provável que ele olhasse para o céu, era muito provável que ele orasse até de olhos abertos, olhando para cima, como se estivesse diretamente falando com Deus. Por isso que na parábola, Jesus diz, ele orava de si para si mesmo olhando para cima, bem expressivo, com palavras tão bonitas, mas ele não estava orando, ele estava fazendo exaltação ao seu próprio ego diante daquelas pessoas. O publicano, diferentemente, olhava para baixo, reconhecia o seu próprio pecado, estava de cabeça baixa. E ele batia no peito, bater no peito ali um sinal de humilhação, de reconhecimento, de profunda tristeza por causa dos seus próprios pecados. Como falamos, o conteúdo da oração do publicano era bem menor, ele orou muito sintético, parece até que ele não tinha muito o que falar. Às vezes, irmãos, não precisamos medir a nossa espiritualidade com Deus com a quantidade de tempo que oramos. Nós podemos até orar alguns minutos, não precisam ser horas, mas que seja uma oração de valor, uma oração que agrada a Deus. Você pode passar horas orando e essa oração não chegar ao Senhor, orar de si para si mesmo, quando você não está arrependido dos seus pecados, quando você não está buscando a glória do Senhor. Muitos religiosos cristãos oram horas, mas não estão realmente agradando a Deus com sua oração. Aprendamos isso. O que é que Deus valoriza? Coração arrependido, coração contrito, é isso que Deus valoriza. Lá no Salmo 51, Davi expressou isso muito bem. É o salmo em que Davi demonstra o seu arrependimento pelos seus mais terríveis pecados, um assassínio, um adultério. E então ele chega a Deus e suplica a Deus que Deus o perdoe, que Deus não retire dele o espírito, que Deus não retire dele a bênção. E então, no Salmo 51, verso 17, nós lemos: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
Deus não despreza quem tem um coração contrito, quem tem um espírito quebrantado, coração compungido. Isso é arrependimento, tristeza por causa do pecado. O publicano estava tão triste que ele disse poucas palavras, mas palavras extremamente significativas, palavras de quem realmente está arrependido. Lá em Lucas 18, verso 13, ser propício a mim significa me perdoe, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou muito pecador. A ênfase da oração do publicano foi mostrar o quanto ele era pecador e o quanto precisava do perdão de Deus. E ele fala, ó Deus, né? Buscando ao Senhor realmente pelo perdão dos seus próprios pecados. Coração contrito, coração compungido e arrependido. Essa deve ser a qualidade que deve estar nas nossas vidas, nos nossos corações. Essa deve ser a nossa motivação quando formos orar a Deus. Confessar o nosso pecado, reconhecer a nossa situação de pecadores, mesmo crentes em Jesus, salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Temos que ter essa atitude de arrependimento. E é isso que o Senhor chama de humildade. Temos que ser humildes. Não é o contrário de ser uma pessoa de dura cerviz, uma pessoa que confia em si mesmo somente, é uma pessoa cheia de si. Temos que ser humildes diante do Senhor e reconhecer que o Senhor sabe tudo, que tudo está nas mãos de Deus e que nós somos pecadores que devemos confessar de modo contrito os nossos pecados. No final dessa parábola, o Senhor faz algo maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo, ele emite um juízo de valor sobre esses dois personagens, o fariseu e o publicano. Jesus deixa muito claro aqui no verso 14, Lucas 18, 14, quando o Senhor Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano. O publicano foi para casa justificado, perdoado, considerado por Deus, declarado por Deus justo, porque ele se humilhou diante do Senhor, confessou seu pecado, arrependido. E Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele referindo-se ao fariseu, porque o fariseu não confessou pecados. O fariseu mostrou que ele era menos pecador. Ele mostrou que ele era diferente dos demais homens, que ele era superior ao publicano. Tenhamos muito cuidado, irmãos, ao achar que por sermos crentes em Jesus, somos superiores às outras pessoas, aos outros pecadores. Nós fomos agraciados, sim, mas nós somos ainda muito pecadores. O nosso coração e mente contém a possibilidade de gerar muito pecado, e fazemos isso constantemente, pecamos diante do Senhor e temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então, Jesus aprova o publicano, porque este se considerou pecador, confessou seu pecado, humildemente contrito e desceu para casa justificado. Continuando no verso 14, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha diante do Senhor, ele é exaltado. Daí esta verdade, um pecador arrependido é o que se humilha. E para finalizar, o Senhor Jesus nos mostra como é esse tipo de humildade, como é esse arrependimento do pecado. Em Lucas 18, do verso 15 ao 17, olha o que Jesus nos diz para ilustrar de modo muito prático esse tipo de humildade. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Como é que se recebe o reino de Deus como uma criança? O reino de Deus é para aqueles que têm essa característica das crianças. Como é que se recebe o reino de Deus como uma criança? Com humildade, tendo a humildade de uma criança. Uma criança, ela está pronta para ser ensinada.
Mesmo que em algum momento, obviamente, por ser pecadora, ela acaba sendo um tanto rebelde, mas ainda assim ela está aberta para o aprendizado. E se um adulto, o pai ou mãe, chega e ensina algo, a criança vai, de modo geral, seguir aquele ensino, reproduzir aquela verdade. Uma criança está aberta a aprender. Uma criança, quando é confrontada no seu erro, ela chora, ela demonstra que está errada, ela não consegue esconder por muito tempo aquele erro, ela cede, ela tem essa humildade característica da idade infantil, da idade das crianças, que nós precisamos aprender, abertos ao ensino. Devemos ser todos nós abertos ao ensino, arrependidos, prontos para confessar os nossos pecados, prontos para aprender com o Senhor, aprender uns com os outros. O reino de Deus possui essa característica. E uma característica muito importante das crianças também, que tem a ver com a humildade, é que nós devemos ser ingênuos para a malícia, ingênuos para o pecado e sábios para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo nos fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo sede homens amadurecidos. Outro aspecto que nós devemos aprender, outra característica das crianças que nós temos que aprender, devemos ser meninos, crianças na malícia, no pecado, mas devemos ser homens amadurecidos nas boas obras, na justiça e no juízo do Senhor Deus. Devemos ser amadurecidos. Orar implica humilhar-se diante de Deus. Precisamos nos humilhar diante do Senhor nosso Deus. Esta parábola nos mostra que a oração tem tudo a ver com humildade, reconhecimento de pecados. Quando você está orando diante do Senhor, você reconhece os seus pecados mais íntimos e conta para o Senhor nosso Deus. Você se humilha diante da face do Senhor, ou ao orar, você procura exaltar as suas boas obras e as coisas boas que você acha que faz. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo que oração implica humilhar-se diante de Deus. Aprendemos hoje esses três ensinos do Senhor Jesus Cristo. Pecamos até com a nossa oração, até ao orar podemos pecar. Veja o quanto somos pecadores. Um pecador que se justifica, ele está se exaltando e Deus reprova isso. E vimos que um pecador arrependido, que se humilha, recebe a aprovação de Deus, e é isso que nós queremos ser. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos dedicar à oração, nos humilhar diante de Deus, confiar no Senhor, porque certamente o Senhor é todo poderoso para responder-nos no tempo do Senhor, segundo a vontade de Deus, que certamente sempre será o melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos tendo esta vida de oração em humildade diante de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos muito por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, por esse tempo de meditar nesta parábola tão maravilhosa, uma parábola tão rica, uma parábola que nos ensina tanto sobre a oração e sobre as motivações da nossa vida para com o Senhor. Nos ajuda, ó Senhor Deus, a sermos honestos e sinceros diante de Ti, na nossa prática de oração. Capacita-nos, ó Pai, a percebermos os nossos próprios pecados, a confessá-los diante do Senhor e a humildemente buscar, ó Pai, o Teu perdão, a Tua aceitação e a Tua bênção. Tudo isso nós te pedimos, Pai amado, para que o Teu nome seja glorificado. E oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus vos abençoe a todos e até breve.